Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus os abençoe por vocês já estarem presentes, prontos aí, se preparando para a lição da escola dominical. Bom, hoje é a lição número 12. No 12 é o verdadeiro sentido de serem dois em um. Esse é o tema de hoje. Aqui que eu vos falo, professor Ronald. Sou professor do Instituto Teológico Metanoem, em Santiago dos Campos, onde ministramos cursos de bacharel, médio em teologia e treinamentos em várias áreas. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e tem um sininho na parte superior. Clique no sininho para receber as notificações todas as vezes que colocamos material novo em nosso canal, que o objetivo é contribuir com cada um de vocês para serem melhores a cada dia, mais do que vocês já são. Amém? Vamos aqui então, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Lição 2 da nossa revista Betel. Bom, o nosso texto áureo disse: portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, versículo 24. E nossa verdade aplicada, disse uma só carne, passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem que lhe correspondesse. Bom, vamos aqui, nossos objetivos são os 3 objetivos. Mostrar o que a união precisa estar firmada no corpo, ressaltar que a união precisa estar conectada na alma e explicar que a união precisa estar vinculada no espírito. Ter referência, Mateus 19, versículos 5 e 6 e 1 Coríntios 7, 5. Texto bem conhecido, leia aí, por favor. Tranquilo, que eu já vou para a nossa introdução, que disse: serão, ou serem, né? Dois, uma só carne, muitas vezes foi mal interpretada. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito, onde dois se fundem em um. Não há mais espaço para o individualismo, egoísmo e egocentrismo. Bom, primeiro tópico, a união precisa estar no corpo, e nós temos 3 subtópicos. Primeiro, precisa estar conectados no corpo, fatores que influenciam uma carne e unir-se ao cônjuge, ao unir-se, aliás, ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. A união precisa estar no corpo. Vamos então pensar nesse ponto agora, tá? A unidade física, né, busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. No início, era somente Adão. Depois, Deus fez Eva. Em seguida, de 2, Deus manda voltar a ser um novamente. Unir-se dá a ideia de ser colado, aliás, grudado um ao outro. O propósito de Deus para o casamento é algo muito mais sublime do que unir os corpos. Então, nesse tópico 1, tá? Nós vamos perceber que, às vezes, né, quando fala ser uma só carne, parece que só fala só sobre o corpo. Nós temos 3 pontos. O ser humano é mais do que o físico, né? Tem a alma e o espírito. Você tem 2 áreas invisíveis. Então, nesse primeiro tópico, vamos ver que unir-se, né? Aqui dá uma ideia de estar bem unido, grudado mesmo, ok? Então, vamos lá. Precisa estar conectado no corpo. No casamento, não se faz guerra de sexo, nem barganha, e deve ser de livre e espontânea vontade, sem coação, ou seja, obrigado a, né? Mas, a partir de agora, não se pode defraudar, isto é, tirar, suprimir, esconder, evitar um ao outro, senão por consentimento mútuo e, por algum tempo, para se aplicar a oração e consagração. Então, deve ajuntar-se novamente e rapidamente para que Satanás
não tente por causa da incontinência, falta de controle, dificuldade de segurar o apetite sexual. Veja, vamos aqui primeiro na parte superior. Não se faz guerra de sexo nem barganha, né? Muitas das vezes, né, uma das partes usa, né, seja o marido, seja a mulher, tá? Usa o prazer da vida sexual como uma barganha, né? Só cede, né, ou só se vai se permitir, né, esse prazer se a outra parte fizer algo, né? Se não fizer nada feito, né, aí está fazendo usando como uma arma, ou para guerra ou para barganha, tá? Então, os autores aqui deve-se evitar isso, tá? Mas o texto bíblico diz, né, que a partir de agora não se pode defraudar, tirar, suprimir, esconder, tá? Agora, uma coisa interessante que diz, a não ser por consentimento mútuo, né, por algum tempo para se aplicar a oração. Ok, há um tempo que a pessoa pode se permitir, o casal pode se permitir, né, não ter essa vida marital, tá? Mas para se aplicar a oração é a consagração. Veja que o foco é algo espiritual, mas também perceba que quando diz devem juntar-se novamente e rapidamente, é também um propósito espiritual. É para que Satanás não tente. Tá? Então, tanto a abstinência, tá, da vida marital, quanto a vida sexual tem um propósito espiritual. Se a abstinência é para buscar Deus em oração, tá, em jejum, né? O ato sexual é para fazer, tá, uma barreira espiritual contra o ataque de Satanás. Veja, é para que Satanás não vos tente, disse o texto. Então, uma arma espiritual também é a vida sexual, tá? Veja que Paulo que coloca assim, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que o ato sexual é só uma satisfação carnal, e não, tá? Está colocando aqui no âmbito, tá, da batalha espiritual contra Satanás, ter uma vida marital sexual sadia entre o casal. Bom, fatores que influenciam uma carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, amor, responsabilidade, diálogo, renúncia. Precisa recuar em uma decisão ou um projeto, quando os mesmos forem prejudicar um ou outro. Recua com um gosto, recuar, né? Às vezes dá um gosto amargo. A primeira interpretação pode ser de ser algo amargo, para mais na frente avançar com sabor de mel. Uma carne cuida, ama, respeita, vê as necessidades e auxilia. Uma carne não se restringe ao ato sexual apenas. O casamento também funciona como companhia, estar juntos, tá? Não é bom estarmos sós. Então, aqui, quando o nosso autor coloca, tá? Uma só carne funciona, precisa de amor, né? É porque é mais do que estar juntos, tá? É conviver esse momento, desfrutar essa companhia, tá? Essa presença, né? Eu acho que nós falamos numa das aulas, né? Está aí gravado no nosso canal, tá? Uma das formas, uma das linguagens do amor é a presença. Então, às vezes, mais do que simplesmente um ato sexual, tá? O casal precisa se desfrutar como ser humano, validar a existência do outro, tá? Olha, olho no olho e faz que a pessoinha, o teu cônjuge, sinta que você percebe que ela existe ou que ele existe, tá? Essa é uma validação de companhia, validação de existência. E nada melhor do que nós perceber que existimos, tá? Então, isso é um fator muito importante nessa presença. Ao início cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você passa para outra pessoa e não faz. Você não divide, tá? Que você pode passar, né, para outra pessoa e não faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta. Então, às vezes, as pessoas casam e querem permanecer no individualismo, tá? Querem permanecer
num mundo, né, de sozinho. O amor não busca os seus próprios interesses, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 24 e 35. Diferente da individualidade. Olha, individualismo é diferente de individualidade. Então, o que é individualidade? Que são as características da personalidade de cada um, tá? Ninguém pode ser você, né? Que isso, né, que pode ser cativante. Então, a individualidade, né, é a gente saber que somos um ser completo. Deus criou tanto o homem como a mulher serem completos, seres completos, tá? E o individualismo é diferente, né? Ele é repugnante. O individualismo, ele não reparte, não contribui, tá? Para o sistema, para o todo, para o grupo. Então, vamos lá, de novo, tá? Individualidade é você reconhecer teu valor próprio, ok? Isso é individualidade, tá? Ser agora uma pessoa que vive o individualismo já é uma pessoa egoísta, que ele convive no sistema familiar, mas não contribui para o bem-estar de alguma forma, tá? Melhor, né? Para esse sistema familiar, não contribui, ele só pensa em si, tá? Então, individualismo é egoísta e a individualidade é saber se reconhecer que tem um valor próprio em si. A união precisa estar na alma. Precisam estar conectados na alma, a consciência de não trocar o casamento por nada e o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Então, esses são os 3 pontos que nós vamos ver agora. A união precisa estar na alma. Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. É preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade, entre outros. Para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Então, nós vamos já expandir um pouquinho, tá? Mais do que está presente no corpo, né? Precisa também compartilhar pensamentos, experiências e emoções. Então, vamos lá. A alma, né, é a parte imaterial do ser humano. Nesse caso, um sente a dor do outro, tá? Então, todo ser humano, né, temos essa parte invisível da nossa alma, é a parte invisível, tá? E as características emocionais começam a ficar parecidas. Então, quando duas pessoas convivem, num ambiente por algum tempo, eles começam a se conectar, tá? Começam a pensar de forma parecidas, tá? A sentir de forma parecidas, né? E isso depende, claro, muito dessa conexão, tá? Existe essa conexão mesmo natural, onde as pessoas, né, se conectam emocionalmente, em pensamentos, a formas de pensar, eu quero dizer, tá? Quando vivem por muito tempo no ambiente. Veja, nós somos o resultado, tá, da influência das 5 pessoas mais próximas de nós. Isso é bem natural, tá? Agora, quando isso é feito de forma intencional, isso é muito forte, é muito poderoso, tá? Se um se entristece, o outro não terá alegria. Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro. Segue rigorosamente o que está escrito em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tá? Isso é muitas vezes conhecido com um nome que se diz tecnicamente de empatia. A empatia é quando um se permite estar conectado, ele faz intencionalmente essa conexão para com um cônjuge ou qualquer pessoa com quem quer ficar conectado nesse nível emocional, tá? Então, aqui estamos falando do casal, tá? Para se conectar na alma, essa conexão, tá? De forma de pensar, de sentir, tá? As emoções, tá? Isso deve ser fazer de uma forma mais intencional.
A consciência de não trocar o casamento por nada. Então, aqui, nós vamos perceber uma coisa muito importante, acho que já falei no outro tópico, aliás, na outra lição, nós vamos repetir diante do tema. Veja, o que Deus uniu, ninguém o separa. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, né, os parentes, a igreja, a faculdade, o emprego, escolhe o casamento. Tá? É uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não se pode trocar é Deus pelo casamento. Então, bem claro, tá? Se tiver que escolher entre o casamento e as demais coisas, fique com seu casamento, tá? Valorize. Agora, esse é o ponto que eu quero dizer, tá? Quando é que uma pessoa troca algo por outra coisa? Quando? É quando percebe-se o valor. Ou quando uma pessoa não troca algo por outra coisa, é porque está valorizando o que tem. Tá? Então, o que eu quero que você perceba é o quanto você valoriza o teu relacionamento conjugal. O quanto você valoriza, tá, o teu relacionamento conjugal. Tá? Então, mas como é que eu sei? Eu valorizo, né? Bom, vamos lá, rapidinho, né? Quando a gente fala valorizo, estamos dizendo quanto de tempo você investe nesse relacionamento, quanto de recursos, tá, naturais você investe nesse relacionamento, quanto de presença você investe, quanto recurso financeiro você investe, tá? Quanto de tempo de qualidade você investe. Então, não é só dizer eu valorizo, é você perceber esses investimentos que você faz para o cônjuge. Tá? Então, não é só falar de boca para fora, é você perceber o quanto realmente você está valorizando, tá, em todos esses fatores que falamos. Porque aí sim, tá, você não está trocando o teu casamento por nada, né? Aliás, aqui diz a única coisa que não se pode trocar é Deus pelo casamento. O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível, né? Todos estão sujeitos a desgastes, descontentamentos e afastamentos no relacionamento conjugal. Reconciliar é deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Após a reconciliação, não fique batendo na mesma tecla. Esquece o passado, não cobre nada mais do antigo episódio. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Aí ele fala, prossigo para o alvo. As brigas não podem ser permanentes nem capazes de acabar um casamento para sempre. Então, vamos pensar aqui, tá? Que às vezes o casal, né, está já desgastado por algumas circunstâncias, né? Faltou renovação, um tempo de qualidade e outros fatores, tá? Mas pode reiniciar o programa, como diz, reinicia, né? Às vezes o celular trava, né? Às vezes meu celular, quando trava, né? Aí o que que a gente faz? Né? Reinicia o celular. Ou o computador trava, reinicia, aí funciona, tá? Então, num relacionamento, às vezes precisa reiniciar esse processo de relacionamentos. Então, reconciliar e deixar para trás o acontecimento por cima das falhas, né? Agora aqui, após a reconciliação, não fique batendo na mesma tecla, esqueça o passado. Eu sei, né, que quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, claro que não está dizendo que deu amnésia nele, que vai esquecer de toda a história da sua história. Mas ele está dizendo, tá, que vai olhar de um ponto positivo essa história. Tá? O que é que eu posso aprender com esses momentos que eu vivi? Tá? Porque Paulo ele disse que ele não alcançou a perfeição, mas esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Ou seja, não ficou do jeito que eu queria. Então, Paulo vai analisar a história e vai verificar o que foi, que decisões, ou que pensamentos, que comportamentos não foi ideal para chegar onde queria. Então, ele vai refazer isso, vai pensar agora, vai aprender com isso, o que fazer, o que não fazer, tá? E vai investir
no relacionamento de uma forma melhor, ok? Então, esquecer do passado não é dar amnésia, é você aprender com aquilo que aconteceu e você prosseguir para o alvo. Bom, vamos lá. 3, a união precisa estar no Espírito, precisa estar conectados no Espírito. O que Deus uniu não separa o homem e a presença de Deus enche o Espírito. Unidade espiritual, ou seja, o Espírito, né? A unidade espiritual busca sentido para a vida. E isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. O Espírito entra em contato no âmbito espiritual. O Espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano. Deus e Espírito, só podemos adotá-lo em espírito e em verdade. Veja, então, a unidade espiritual, né? Eu achei muito bom esse ponto do autor, que ele coloca, tá? Quando a gente fala do nível espiritual, estamos falando de um nível superior, tá? Então, tem um corpo, tem a alma, tem o espírito, tá? E o espírito, esse mundo, vamos colocar assim, tá? Essa dimensão, tá? Onde nós se percebe quem somos, né? Qual a proposta da nossa existência. Eu acho excelente um autor que disse que Deus não só une corpos, une propósitos. Tá? Propósito é um nível superior. Propósito é um nível de existência, um nível de ser. Então, o casal, tá, deve procurar viver nesse nível. Veja, o Espírito entra em contato no âmbito espiritual. O Espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano. Deus é Espírito e só podemos adotá-lo ou adorá-lo, aliás, em Espírito e em verdade, tá? Houve um errinho pequeno aí, mas depois vamos corrigir. Hoje, há muitos casamentos não integrais, ou seja, são parciais. O casamento é incompleto quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Vamos lá. O casamento é completo, né, quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Ligados no espírito. Os dois exercem a mesma fé, buscam, adoram e servem a Deus no mesmo espírito e propósito. Tá? Então, esse é o ponto que você pegue bem, tá? Vocês, como cônjuges, devem focar em um propósito, que é viver para a glória de Deus. Esse é o propósito maior. É claro, cada pessoa tem uma missão no planeta Terra, tá? Mas o propósito maior é para adorar a Deus. E o casal deve buscar isso. Ele estando no centro da união conjugal, não há como dar errado, pois ele se responsabiliza e a sua palavra dá o respaldo suficiente. Então, pensa bem, tá? Se Deus está com vocês, né, quem vai segurar? A quem pode, né, segurar um casal que tem Deus do seu lado? Então, esse é o ponto aqui, tá? Esse propósito de viver para agradar a Deus é um propósito mais superior, porque tem um propósito individual, né? Ou cada pessoa, né, tem uma missão, uma razão de viver, tá? Agora, cada um tem sua razão de viver, mas tudo deve ser para a glória de Deus, que é o propósito maior. Porque Deus uniu, não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus 19, ou 3 ao 9, né? Ou que se separam, né? Os que se separam é por causa da dureza do coração. Então, Jesus, interrogado, né, acerca do divórcio, Jesus disse que Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então, essa é a causa, não o desejo de Deus. Então, falta de compreensão e perdão, né, que endurece o coração, aí vai gerar separação. A ordenança para não se separar é até que a morte chegue. Quando o casal se separa, não temos mais um inteiro, mas sim duas metades. O plano divino exclui do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio de forma arbitrária. Isto, o que é arbitrário? Que segue apenas a vontade de quem decide. Então, Paulo, ele disse aos Coríntios, capítulo 7, que se um dos cônjuges, né, para de crer
naquilo que Deus diz, aí Paulo chama ele descrente, né? Porque a pessoa para de crer nas verdades da palavra de Deus e essa pessoa toma, né, uma decisão arbitrária de deixar seu cônjuge. Aí Paulo diz, então deixe ele ir, porque Deus te chamou para a paz, tá? Porque isso, né, já é uma forma arbitrária, a pessoa decidiu, tá? Ir, né? 1 Coríntios, capítulo 7, ok? A presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra, né? Disse o texto de Eclesiastes, né? Um cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Então, aqui está colocando a presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente. Ou seja, a esposa, o marido e Deus. Necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão, fazer algum projeto sem consultar ou falar com ele. O que torna o casamento cristão diferente dos demais é a presença de Deus. E Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Tá? Então, manifestação da presença de Deus, né? Isso é importante, tá? Porque isso valida, tá? Que Deus está nesse casal, nesse relacionamento conjugal, né? Então, necessário você faz ter Deus no centro. O Salmo 128, a maioria dos irmãos já conhece até de cor, né? Mas diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, tem prosperidade, né? Tem alegria, tá? A presença de Deus, né, manifesta-se nesse ambiente. Amém? Muito bem, meus amados, mostramos que a união precisa estar firmada no corpo, ressaltamos que a união precisa estar conectada na alma e explicamos que a união precisa estar vinculada no espírito, tá? As 3 áreas, tá? Vamos alinhar isso, vamos perceber, né? Espiritualmente, estamos vivendo o propósito de Deus, né? Dentro dos nossos níveis invisíveis de seres humanos, alma, espírito, né? Sentimentos, emoções, pensamentos, tá? Estamos tendo também uma mesma meta, tá? E no corpo, né? Está se tendo esse respeito mútuo de não se defraudar um ao outro, né? Então, pensem, analisem, tá? Deem a sua nota no seu casamento, né? De 0 a 5, quanto que está a nota? Se está abaixo de 2, invista tempo, tá? Presença de qualidade, tá? Em todas as áreas, presença com Deus, presença com o cônjuge, tá? E vamos conquistar as metas. Amém? Deus vos abençoe, meus amados. Uma boa EBD para todos vocês. Amém.